Bom dia, pessoal. Tudo bem? 9 de junho, quarta-feira, estamos iniciando mais uma aula. Hoje vamos para o novo capítulo aqui do nosso livro didático, tá? Livro didático. E esse capítulo, vou botar aqui o lado, o que está aqui no nosso canto esquerdo é da parte do professor, então não precisa esquentar a cabeça. E o tema de hoje da nossa aula é a Grande Depressão, Fascismo e Nazismo. Pois bem, nos capítulos anteriores, nós vimos acontecimentos ligados à virada do século XIX para o século XX, chamado período de paz armada. Então, os países europeus se armaram, mas não existia um conflito continental. No início do século XX, primeira década do século XX foi de tensão dessa paz armada, mas não tivemos grandes conflitos maiores. Já em 1914, a partir da morte do arquiduque austro-húngaro Francisco Ferdinando, eclode ali, vai explodir uma grande guerra que vai ficar conhecida como a Primeira Guerra Mundial, e ela dura de 1914 a 1918. Neste meio da confusão toda, em 1917, o Império Russo ele tem uma revolta, a uma revolução russa em 1917, dando origem ao socialismo russo, comunismo russo, e dando origem em 1922 à formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, ali, a Europa do Leste, parte da Ásia, começa com um período chamado comunismo. Depois que a Primeira Guerra acaba em 1918, os países europeus, destaque para a Alemanha, Inglaterra, França, estão destruídos. Há uma reformulação de fronteiras políticas, há uma perda muito grande para a Alemanha. A Alemanha, o saldo da Primeira Guerra foi trágico para ela, porque além de perder boa parte do seu arsenal militar, além da destruição no seu território, além da perda de território que ela dividia ali, que tentava conquistar, principalmente na divisa com a França, ela ainda teve que arcar através do tratado, de vários tratados, mais conhecido deles, o Tratado de Versalhes, pelos pagamentos das indenizações de guerra. Então, ela ficou condenada, né? Afinal de contas, o saldo foi que ela foi a culpada pela guerra, então ela deveria pagar por isso. Por conta desses acontecimentos, a população alemã empobrece muito, o dinheiro deixa de ter validade, o dinheiro fica. Sabe quando vale tão pouco que você tinha que encher um carrinho de mão de notas de dinheiro, né? O dinheiro alemão se chamava marco alemão, então eles enchiam assim sacolas, caixas de dinheiro para comprar pão, para comprar leite, para comprar o básico, o dinheiro não tinha validade. Não é que não vale no sentido das pessoas não aceitarem, não vale porque ele perdeu o valor. Seria como você pegar R$ 1 e tentar comprar $1. Não dá, o dólar vale muito mais. A moeda brasileira, por causa da economia, está sempre em crise, né? Nós estamos aí num desgoverno desgramado, vivendo uma situação muito ruim, e o dólar está muito mais alto que o real. É normal, no nosso caso, que a economia brasileira ela é muito menor que a economia americana. Até isso, tá? Depois vocês estudem, porque o dólar é usado mundialmente. É um saldo depois, na Segunda Guerra Mundial, num negócio chamado Tratado de Bretton Woods. Quem quiser dar continuidade nos estudos, dá para localizar aí o que foram os acontecimentos depois na Segunda Guerra. Mas voltando aqui para o fim da Primeira Guerra, os Estados Unidos eles vão ser os grandes beneficiados, porque os Estados Unidos estão fora do continente, onde a guerra aconteceu, então a guerra vai ser principalmente na Europa, se espalha por outras regiões, mas a guerra acontece principalmente na Europa. Os Estados Unidos vão passar a fornecer alimento, matéria-prima, produtos acabados, acabados no sentido de produtos industriais. Os Estados Unidos, no início do século XX, 1910, 1915, ele está numa posição já de disputar com as grandes nações. Em 1918, quando a guerra acaba, ele já é a maior potência do mundo. A diferença é que ele ainda não era a maior potência militar, assim, de causar medo aos outros.
que ele estava na América, a América ele já tinha um domínio muito grande, nenhum país fazia frente a ele, e a Europa estava distante, a Ásia também. Aí, os anos 20, eles são um período de muita animação. Por quê? Porque acaba a guerra, a Europa começa a se reconstruir, o Brasil começa a ter um desenvolvimento com algumas indústrias ainda muito atrás dos países europeus e dos Estados Unidos, mas o Brasil tem um desenvolvimento, a agricultura se desenvolve, algumas pessoas vêm da Europa para o Brasil, como o Francesco Matarazzo, e cria aqui, né, em Sorocaba uma indústria, e essa indústria vai se tornar a maior indústria do Brasil e uma das maiores da América. As Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo. Começam a vir pessoas de outros países, começa a haver veja, italianos, franceses, espanhóis. Italianos e espanhóis tem de monte. Os portugueses, os alemães, pessoas que vieram de vários lugares da Europa recém destruída da guerra, muitos vieram para o Brasil. A Itália, final do século XIX, passou por muita fome, então nós tivemos aí uma leva de imigrantes que dão uma nova cara ao Brasil. Brasil, país atrasado, 1888 ter acabado a escravidão. Olha só, né? Quer dizer, tudo muito próximo. Para vocês, 10 anos é muito tempo, mas para a história é uma faísca. E aí, os anos 20, eles são anos de produção. A indústria cresce, os automóveis começam a tomar conta das ruas, os países começam a avançar, a inventar coisas, o sistema de iluminação, a eletricidade ainda é uma novidade no início do século XX. Então, o sistema de iluminação de ruas, praças, as casas, principalmente nas grandes metrópoles, e isso vai trazer até um termo, os loucos anos 20, porque as pessoas começam a esquecer dos problemas. E vem uma alegria muito grande. E aí as pessoas começam a consumir. Se elas consomem isso, as empresas crescem. Se as empresas crescem, contratam. E isso vai fazendo uma engrenagem e o capitalismo bombando. E tem a soviética ali do lado, que ela é comunista e ela tenta fazer crescer aquele comunismo. Comunismo, sociedade igualitária, sem muitas novidades, tudo mais ou menos o governo cuidando de tudo e de todos. Isso na teoria, né? E aí diminui a violência, diminui a procura por produtos, as pessoas não têm muita necessidade de ter dinheiro, que o Estado cuida de tudo. Mas para os alemães a festa não é tão grande. Por quê? Porque eles ainda pagam as dívidas de guerra. Então o crescimento europeu vem muito das dívidas alemãs, essa coisa de terem provocado a guerra. Um sujeito estranho, nessa época aí, ficou meio frustrado, porque, veja, a Alemanha ela queria construir um grande império, um império germânico. E aí tiveram pessoas da Áustria, pessoas da Suíça, da Eslováquia, até mesmo na França, tem pessoas que admiravam essa ideia de ter império. E aí, na Áustria, né, tinha um cara que lutou na Primeira Guerra que vai para a Segunda, que vai dar origem à Segunda Guerra. O nome dele é Adolf Hitler. O Hitler era austríaco, ele não é alemão, mas ele quer lutar por um grande império germânico. E aí a coisa desanda. Antes de começar a história da Segunda Guerra, em 1929, o capitalismo passa por um grande susto, que é a depressão com a quebra da Bolsa de Valores em Nova York em 1929. Como começou a vender muito, a Bolsa de Valores funciona assim: quanto mais tem consumo, as empresas valem mais. E aí você pode comprar ações, qualquer pessoa pode comprar ações. Não faz dela dona da empresa, mas faz com que, se a empresa tiver lucro, você tenha também. E aí as pessoas, vêem caderneta de poupança, colchão, essas coisas, as pessoas começaram a comprar ações das empresas. Só que as empresas, para manter os lucros, elas continuavam produzindo, e chega um momento que as pessoas começaram a consumir menos. A Europa se reindustrializou, então parou de comprar dos Estados Unidos, até que chegou lá setembro, outubro de 1929, teve a quebra da Bolsa, um processo que dura algumas semanas, e de repente o que valia 1.000 passa a valer 10, o que valia 5.000 passa a valer 500, o que valia 1 milhão passa a valer nada, porque dependendo da empresa, algumas foram à falência da noite para o dia. E as pessoas tentaram reaver seu dinheiro e a Bolsa de Valores quebrou. As pessoas tiveram aí uma tristeza muito grande. Os Estados Unidos vão se recompor. A Alemanha está em crise e ela começa a se recompor através das ideias do Adolf Hitler, que assume o poder em 1933. E é interessante que, ao assumir o poder, ele cria
o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou os nazis. Nazismo, né, que vem daquela ideia de que nós somos melhores. Então, o nazismo ele vai começar a pregar nacionalismo, então, defesa da pátria, muita ligação com religião, oposição a qualquer um que pense diferente, mas não é oposição assim, eu discordo de você, é oposição com perseguição. E essa perseguição vai dar origem, inclusive, a um inimigo, não é adversário. Adversário você tenta vencer no debate, adversários tem no campo de futebol. Inimigo você quer abater, matar. Então, inimigo, quem que está destruindo a nossa pátria? Ah, o judeu. Então, começam a aparecer inimigos imaginários que são transformados em inimigos reais, tá bom? E aí, o crescimento alemão, ele começa a partir do Adolf Hitler e diminui a inflação, melhora o salário, melhora a educação, melhora o emprego. Pô, a galera enlouqueceu, esse cara é bom. E ele leva o país para a guerra. Segunda Guerra Mundial, através, então, de um processo de perseguição a grupos de minorias. Então, o que o nazismo vai fazer? Vai perseguir quem não pensa igual, quem não age igual, quem não defende suas ideias, quem não defende o seu país. Mas não é mais ou menos assim. Nós estamos num momento assim hoje. Então, qualquer um que pense diferente, o presidente fala que é comunista, que é maconheiro, que isso, que aquilo. O presidente do Brasil ele é um sujeito ignorante. Ele não lê, ele não estuda. Então, ele acredita, por exemplo, no WhatsApp. Olha, aqui está falando que se eu tomar vacina, os chineses vão implantar um chip. Como? Não existe isso. Mas, a partir de você passando isso pelo WhatsApp, que não é uma fonte de informação, é uma fonte mais de mensagem assim, aleatória, as pessoas acreditam. E aí, qualquer coisa as pessoas acreditam. O cara me perguntou, professor, é verdade que se tomar a injeção do Japão lá, Coronavac, a moeda gruda? Eu tomei a injeção, grudou. Aí, se você coloca aqui, a moeda gruda. Depende, se tiver suado, se passar alguma coisa, depende do momento. Então, a mentira começou a tomar conta. Sempre existe mentira na política, mas o Hitler ele exagerou. E na Alemanha nasce o nazismo, na Itália o fascismo, os dois têm a mesma origem, tá? Governo forte, autoritário, não pode ser questionado, quem não pensa igual é inimigo e deve ser eliminado. Tá? A diferença do fascismo é que ele vai procurar inimigos e o governo é muito forte e tal. O do nazismo, ele quer eliminar certos grupos que ele considera raças inferiores. Negros, judeus, homossexuais, deficientes, pessoas, não cristãos. E o cristão tem que ser o cristão da mesma origem dele. Por exemplo, eles vão perseguir muitos testemunhos de Jeová. Então, a origem do fascismo, a origem do nazismo são parecidas, tá? São dois lados de uma moeda muito semelhante. E a Grande Depressão é a crise econômica. Tudo isso vai dar uma guinada no mundo e é por isso que de 1918 até 1939 nós temos o que a história chama de período entre guerras, que a Primeira Guerra Mundial acaba em 18. 1939, Hitler leva a Alemanha a invadir os países vizinhos e começa ali a Segunda Guerra Mundial. Neste meio do período, nós temos a Grande Depressão, quebra da Bolsa de Valores, o nazismo e o fascismo. Leiam, façam os exercícios que eu vou postar e estamos por aqui. Se precisar de ajuda, é só chamar. Fiquem bem, fiquem com Deus, juízo, fiquem em casa, cuidem-se, vida longa e próspera.